OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e hoje o episódio está incrível, então fica até o final que você não vai se arrepender. Eu tô aqui, como de costume, com o Marcelo Paes, o co-host aqui, o especialista em tecnologia, mercado financeiro, Bitcoin, tudo isso. Como é que você tá, Paes? Beleza? Fala, Vidon, muitíssimo boa tarde, né? A gente tá gravando à tarde, eu preciso parar de falar boa tarde, quando a gente vai gravar os podcasts, porque a gente não sabe que horário que o pessoal tá assistindo, mas quem estiver assistindo aqui, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver vendo. E hoje temos dois convidados muito especiais, apresenta eles aí pra gente. Exatamente, pessoal. Hoje o OpWise está em dose dupla, a gente está com dois convidados aqui. Eles são do mundo das opções, né, dos derivativos. A missão deles é assim, multiplicar o conhecimento do mercado financeiro, principalmente no que diz respeito a operações de hedge, opções para que as pessoas que querem operar, né, nesse mercado possam ter aí retornos muito bons. Sejam muito bem-vindos aí, Nelson e Rafael da Everhedge. Como é que vocês estão? Fala, Bidão. Beleza, Marcelo? Tudo jóia? Valeu aí, pessoal, pelo convite aí, os ouvintes aí. Agradecer aí o convite aí. Isso aí, bater um papo aí, falando um pouquinho da nossa história aí, desde quando a gente começou, sociedade com o Rafael aí, e o que a gente tem feito no mercado aí, de forma a contribuir um pouco com esse universo das opções aí, que tem se tornado muito amplo, a dinâmica tem mudado bastante, tem proporcionado muitas alternativas aí pra gente aí. Certo, Rafael? É isso aí. A gente vem com uma proposta, né, operações um pouco mais conservadoras, né, redeadas aí. Desde que eu comecei essa sociedade com o Nelson, esse sempre foi o foco, né? A gente sempre partiu para esse tipo de operação. E graças a Deus está dando certo, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar passar um pouco aí do que a gente vem fazendo, contar um pouco da nossa história aí. Acho que vai ser bem interessante. Muito Cara, obrigado bom demais. De vocês aí. A gente agradece o convite aí. Muito bom. Então, realmente começando pelo começo mesmo, né? Eu vi que o Rafael ele tem formação em química e você, Nelson, é em engenharia, né? Então, como que vocês chegaram no mercado financeiro? De repente, alguém na família de vocês já investia, vocês se interessaram também? Ou como que foi isso? Eu comecei, na verdade, eu sempre trabalhei na parte de engenharia, né? Trabalhava na área de projetos. E eu comecei a ver naquela época, antes da crise do subprime, lá em 2008, eu comecei a ver o pessoal especular, né? Na época meu cunhado já operava no mercado financeiro, especulava muito, né? E comecei a estudar nessa época, em 2007, antes da crise, comecei com aquelas apostilas que na época nem existiam, né? YouTube, nada, né? Era só aqueles PDFs que vocês arrumavam nos fóruns ali. E aí eu comecei a estudar algumas apostilas na época de análise técnica, né? Quando faz mais ou menos ali, aí passou toda a parte da crise, vi muita gente perdendo dinheiro, vi que algumas pessoas ali, em alguns momentos ali no day trade também, ganhavam bastante, mas também perdiam, tal. Então eu acabei percebendo que eu precisava estudar um pouco, e aí na época eu comecei a fazer os cursos, na época que era da WinTrade ainda, né? Então fiz o primeiro curso de análise técnica lá pela WinTrade, e depois eu comecei a conhecer um pouco desse mercado. Na época acabei conhecendo a Leandro Stormer, aí comecei a fazer os cursos de lá, e até que eu encontrei o Roxo e comecei a fazer o primeiro curso de opções, eu acho que em 2009, mais ou menos, né? E aí comecei com as operações especulativas, com a grande maioria começa, operações que você acaba se alavancando bastante, aquela esperança ou expectativa de você comprar uma opção e ver ela explodir, ou fazer uma trava, ou montar uma borboleta e achar que ela vai ficar no miolo. E aí, quando foi mais ou menos em 2010, 2011, de tanto ficar cavitando ali, hora ganha, hora perde, hora mais perde do que ganha, eu comecei a me dedicar para essas operações de proteção, né, onde as pessoas falavam que quem geralmente fazia esse tipo de operação eram os institucionais, né? E realmente eu percebi que, fazendo algumas simulações, depois eu comecei a colocar o dinheiro, porque na época, né, quando a gente fala hoje no grupo dos alunos, até a galera fala que hoje para operar é caro, mas na época quando a gente ia operar, né, para quem está ouvindo aí, nosso programa aí, para vocês terem uma ideia, para você comprar um lote de opção, você pagava R$19,80, independente do volume, né? O Marcelo aí estava lançando a cabeça, provavelmente já pegou essa época aí, né? Então a gente ia operar lá pela WinTrade, na época a gente não tinha ferramenta,
Então a gente não tinha as plataformas que existem hoje para operar, a gente não tinha ferramentas para monitorar as operações, igual a gente tem hoje, como o OpLab, por exemplo, que acaba ajudando muito, né? Então, assim, a gente tinha algumas planilhas feitas ali mais ou menos de forma que a pessoa acabava customizando para o uso dela, e quando você pegava, como era uma planilha personalizada, muitas vezes você não conseguia entender como foi feito a base da planilha. E aí, quando foi mais ou menos em 2014 ali, depois que eu já tinha mais ou menos uma ideia, estava operando já sabia de algumas deficiências, de algumas coisas que eu via no mercado, né, com relação à parte mais educacional ali, porque o educacional sempre, dessa galera que operava a opção, era muito institucional, porque não era difundido para a pessoa física. E essas pessoas, elas não tinham problema, por exemplo, de corretagem, de casamento de operação, da parte operacional de spread. Na época a gente só tinha call para operar, não existia liquidez input, não tinha spread input, então assim, era muito difícil. Então eu comecei a perceber que começou a melhorar algumas coisas, né? Dava para a gente montar operações um pouco mais travadas com call, e aí quando foi mais ou menos em 2015, tive um contato com o Roxo, ele me chamou para a gente tocar um projeto, aí eu acabei saindo, acabei abrindo a Everhead. Né, nessa época eu já conheci o Rafael, ele acabou, a gente acabou se conhecendo, ele foi aluno de um dos treinamentos, e aí depois a gente acabou evoluindo, aí depois de uns 3 anos ali, que às vezes não ia, estava meio cavitando ali, de tanto a gente conversar, eu percebi que o Rafael ele tinha evoluído muito na parte de manejo de opção, porque ele estava operando muito. Nesse meio tempo eu tive que parar um pouco com o projeto e eu tive que voltar para a área de consultoria de engenharia, e como o Rafael começou a se sobressair, ele acabou falando, vamos fazer a coisa junto, vamos tocar junto, e acabou dando muito certo, e o Rafael acabou vindo aí, e foi uma das melhores coisas, porque ele trouxe um braço de manejo e de operacional que até então as pessoas acabavam não fazendo. A gente foi para um lado de taxa head, uma coisa complexa, tal, que era tão complexo que as pessoas tinham um pouco de medo e receio de aplicar. E quando o Rafael chegou, ele acabou trazendo uma linguagem muito mais simples para poder montar esses tipos de operações que a gente tem feito hoje, que tem trazido bons resultados, ou quando não dá o resultado, pelo menos o conforto ele acaba dando depois que o Rafael entrou. Mas o Rafael vai contar um pouco da história dele, e aí a gente vai convergir aí para como que está o projeto hoje aí. Pode falar aí, Rafael. É isso aí. Eu também comecei em 2007, a extinta corretora Banifio, né? Foi a primeira que eu comecei a operar. Bom, na época, né, foi para diversificar mesmo, né? A gente sempre ouvia falar, mas você tem que ir você lá e fazer e ver como é que é, né? Só que tudo muito, muito difícil, né? Nessa época, muito difícil, plataformas caras, dificuldade para você ter informação em tempo real, e a gente sempre lutando contra isso. As coisas foram evoluindo, né? Foram melhorando. Aquele ano de 2008, como todo mundo sabe, foi emblemático, né? Bastante gente saiu do mercado ali, e para mim foi o contrário. Aquilo ali me deu mais gás para estudar, para tentar entender um pouco dos derivativos. Era muito difícil, sim, nessa época era complicadíssimo, até para você pegar um preço, um book, era difícil, sabe? Muitas corretoras nem tinha book de opção. Então, assim, difícil. Mas com o tempo você vai achando os atalhos, vai, né, descobrindo, vai fazendo a sua trilha ali. E eu cruzei com o Nelson, o primeiro treinamento que ele fez, que ele falou, da Everhead, um treinamento de trava, né? Basicamente, ele fez uma trava que ele chamou de taxa head, muito boa, por sinal. A gente começou a debater bastante isso aí, e no ano de 2017, mais ou menos, quando surgiu as plataformas gráficas, né? Já tinha uma outra, mas o OpLab, foi em 2018 que eu tive contato com ele. Aí abriu um leque, né, de possibilidades, né? Tanto para você ensinar outras pessoas, quanto para você visualizar aquilo que você tinha na sua cabeça e você conseguir transmitir aquilo de forma mais fácil. Então foi muito importante isso aí, esse surgimento das plataformas, né, gráficas, assim, né, dessas plataformas de ensaio, foi muito importante para o mundo do derivativo. Isso aí já tinha, eu acredito, né, nos Estados Unidos, né, em outros países, mas aqui no Brasil a gente tinha uma carência grande. Então isso aí foi muito importante. Eu tinha uma estrutura, né, que eu já
já tinha visto que ela era robusta e coincidiu, né, essa estrutura ela coincidiu com o aparecimento de opções longas no Brasil, que era outra coisa que não tinha também. Então, quando a gente conseguiu visualizar essas opções de 1 ano, talvez até um pouco mais, né, principalmente as puts, a gente percebeu de cara que o modelo de precificação dela talvez não era o mais correto, ou seja, elas eram opções descontadas em relação a uma opção de 1 mês, o preço é barato, né? Então a gente vai conversar isso depois. E eu e o Nelson, a gente chegou numa operação que a gente aproveitava isso. A gente aproveitava essas opções teoricamente mais baratas e travava esse risco para trazer isso que o Nelson falou, uma boa rentabilidade e um conforto, né? Você saber que você está com a posição principal, no caso, né? Travada lá pela uma put longa que seja. Então a gente desenhou o treinamento todo em cima disso, o manejo a gente ficou aí praticamente 1 ano catalogando, vamos dizer assim, todos os manejos, né, que o papel podia ter, né, uma queda forte, uma alta, o mercado de lado, o que você faria, né, nessas situações, e daí nasceu esse primeiro treinamento nosso que foi muito, muito bom, foi muito bom. Até hoje a gente tem ele aí, a gente vem evoluindo isso aí, né? Na verdade é uma evolução do primeiro que a gente lançou, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre as operações, mas é isso. No fundo, eu acho assim, 3 pontos foram aí decisivos. Primeiro, encontrar o Nelson, né? Segundo, as plataformas gráficas e terceiro, as opções longas aí, né? Que abriu esse leque de possibilidades. Muito legal. Eu me identifico um pouco com a história aí, porque hoje eu sou sócio do Roxo, na O2, né? E eu também fui aluno, né? Eu comecei como aluno e fui lá tentando mostrar o que eu podia fazer e acabei conseguindo entrar aqui pro grupo, né? Então é bem legal essa questão. Acho que não tem forma melhor de conseguir bons profissionais, né, Nelson? Quem trabalha com educacional, você pega os alunos mais aplicados ali, sempre serão os melhores parceiros para o futuro, né? Pois é, cara, e assim, quando eu fiz o primeiro curso com o Roxo, eu lembro que era um treinamento de um final de semana, né, e assim, eu não sabia nada de opção, né, e inclusive as pessoas das corretoras falavam assim, ó, não opera opção, que isso é cemitério de malandro, tal, tem gente que perde muito dinheiro com isso, mas é aquela história, que a pessoa fala assim, olha, não vai lá, não tem jeito, você vai, você quer ir, você quer conhecer, né, e aí a gente acabou conhecendo, e na época teve uma pessoa que, fazendo o curso junto com a gente, que ela falou assim, não, eu não opero no mercado brasileiro, eu só opero no mercado americano. E na época, né, eu falei, nossa, meu, um cara que opera no mercado americano, né? Era uma coisa que, assim, era muito fora da curva para aquela época, né? E hoje a gente tem alunos que montam a nossa estrutura lá nos Estados Unidos, e a gente tem alunos que moram nos Estados Unidos, que moram no Canadá, que moram em Portugal, e aplicando, e o mais bacana, vendo que esse tipo de estrutura, que ela pode ser aplicado também no mercado de lá. Isso é uma coisa muito legal, né, de saber que a pessoa está conseguindo evoluir, e isso que você falou também, que na verdade é fruto da dedicação, né, então, claro que quando eu comecei eu não imaginava aonde a gente ia chegar, né, e a gente nem chegou ainda, a gente está no meio do processo, a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente tem... A gente chega algum dia? A gente chega algum dia? Será que chega algum dia? Essa é a questão, né? E o Rafael foi a mesma coisa. Pô, claro que quando o Rafael fez o primeiro treinamento, eu não imaginava o caminho que isso ia levar. E hoje, a forma que a gente trabalha, o empenho que a gente respondendo mensagem nos grupos, ali sábado, domingo, feriado, todos os alunos têm meu telefone, tem pessoas hoje que vêem o nosso canal, a pessoa entra em contato comigo pelo telefone, e às vezes a pessoa tem uma dúvida ali, quer tirar uma dúvida tal, e às vezes é uma dúvida simples, a gente acaba falando, né? Então, é a dedicação, né? É o que você falou, né? Provavelmente você não imaginava que você ia ser sócio dele, né? Mas é isso, é o trabalho, né? E você gostar também do que você está fazendo, né? Porque se a gente não gosta de operar, não gosta de opção, como que você vai passar esse conhecimento, né? E eu e o Rafael, a gente estava justamente ontem na aula de mentoria, e, são 2 horas de mentoria para um dos grupos toda semana, né, Rafael? E só falando exclusivamente sobre manejo de operação,
E, claro, a gente, né, sempre quando vai mostrar os manejos, a gente já pega a ferramenta do OpiLab, coloca na tela e mostra o descolamento, faz separado, pega essa opção aqui. Não, então vamos fazer separado. E o Rafael, nisso aí, ele é craque. Não, peraí, vamos fazer separado. Então, separa a estrutura, pega as duas, faz primeiro uma rolagem aqui, depois você pega essa rolagem e implementa ela na estrutura inteira. Então, é muito bacana o caminho que as coisas vão se formando, né? Muito legal. Eu sei que vocês estão no mercado aí, né? Vocês acabaram de contar pra gente, faz muitos e muitos anos aí. No total, quantos anos vocês têm de mercado no total, os dois aí, cada um? Eu tenho desde 2007, 2008, deve ter uns 12, 13 anos aí. E o Rafael também, né, Rafael? Uns 12 anos aí. Mesma coisa, eu comecei em 2007. Então, mesma coisa, uns 26 anos juntos aí. Muito bom. Coisa aí. Então, assim, vocês, com esse tempo que vocês têm, vocês já passaram por algumas crises aí, a principal de 2008, vocês já disseram, e teve o Corona Crash aí também, 2020, e teve também em 2014 a recessão no Brasil. Como é que vocês passaram por esses momentos? Essas estruturas que que vocês montam já funcionaram, já ajudaram nesses momentos? Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Essa crise de 2020, ela foi assim, para nós, né, ela foi emblemática, porque a gente estava muito posicionado nessas estruturas, totalmente, tá? E a gente estava validando essas estruturas, sabe? Então, assim, foi pouca coisa antes, né, Nelson, da gente começar a soltar aí os treinamentos. Então, ela foi muito válida, porque, assim, não tem como você querer ensinar alguma coisa que você nunca fez, que você não está ali dentro, que você não está no jogo. E a gente não tinha uma série de dúvidas, por exemplo, opções longas, puts longas, como é que se comportaria num aumento tão brusco de volatilidade, tá? Um fundo tão grande que nem a Petrobras, né? Que basicamente nossas operações são montadas em Vale e Petro, né? Não pelo papel, mas pela liquidez, né? Que a gente precisa. Sim. Então, assim, essas puts permitiriam manejo. A gente conseguiria desmontar uma operação, no caso, pelo valor intrínseco de uma put com 10, 15 reais abaixo. Eram várias perguntas, sabe? Tem que ver se ainda tem liquidez, né? Quando sai do dinheiro, muda a liquidez, né? Isso, eu conseguiria me reposicionar no mercado lá embaixo, ou seja, desmontando a put, pegando o valor intrínseco, uma série de coisas. Como eu faria para continuar remunerando essa estrutura com um preço tão disputado, né? Então, assim, foi uma escola muito, muito grande. E, assim, isso aí foi bom demais, porque a gente conseguiu avaliar, né, essa explosão de volatilidade, né? Como a gente ia manejar, né, para continuar remunerando a estrutura, até onde a gente poderia se arriscar para não trazer nenhum tipo de desconforto, porque a gente volta a frisar, depois a gente vai falar os detalhes, a estratégia é muito segura, e o treinamento foi feito nisso, pessoas que querem baixa exposição, e daí é óbvio, né, a gente deixa os caminhos para quem quer se expor um pouco mais, mas faltava um cenário de estresse desse. As outras crises, a gente não tinha estrutura, a gente nunca fez isso. Eu falei, não estava. Outras crises a gente vivia de outra forma. Eu vivi, por exemplo, com um prato em papel, esperando, vendendo call fora do dinheiro para poder voltar, esse tipo de coisa, tá? Mas não tinha put, né? Que vocês falaram, né? Não tinha put, né? Em algumas delas. Nessa época não tinha put. O Brasil era complicado. Talvez até existisse, tá? Mas era difícil você ter acesso até isso, né? Você saber o que. Então, assim, nessa crise de 2020, né, a gente já estava operando com posições grandes, montadas nesse tipo de estrutura. Era pouco tempo antes da gente começar com o treinamento, então foi muito bom, muito bom. Mostrou como a estrutura era sólida. E agora também, essa queda recente da Petro, agora esse problema aí de troca do presidente, também repetiu, não teve a mesma explosão de fall que teve em 2020, mas a estrutura mostrou a mesma característica, tá? A mesma solidez aí. Então, assim, a minha experiência que eu tenho de crise, né, que nem eu falei, as lá de trás não agregou muito, porque eu fui um mero passageiro ali da agonia, né, nas outras quedas. Nessa, não. Essa a gente estava dentro, estava com uma estrutura sólida e ela mostrou os caminhos que a gente poderia ser feito. Inclusive, isso que eu falei é um dos diferenciais. Metade das posições a gente encerrou pelo valor intrínseco praticamente sem prejuízo e conseguiu se reposicionar quando o mercado estava no momento assim, mais baixo. Então tem mais esse detalhe, ela se mostrou muito viável nesse ponto aí. Você consegue se defender da queda e ao mesmo tempo ficar livre, ficar líquido no momento que é propício. Então, isso é a parte mais difícil, eu acho, né, Rafael? Porque, por exemplo, eu aprendi lá como é que faz
seguro de carteira, né? Que eu imagino que seja um pedaço da estratégia de vocês, pelo que vocês estão falando. E na época eu aprendi, compra put longa. No meu caso, eu comprei nos Estados Unidos, no SPY, que com 15% de fora do dinheiro, tem uma técnica lá. Beleza, aí eu fui lá e comprei. E quando eu estudei isso, né? Quando a gente tá na teoria, as coisas são bem mais simples que na prática, né? Aí eu estudei, fui lá, comprei a put, tinha a put no Corona Crash, eu estava posicionado com uma put, só que eu tinha comprado uma só, que era o notional que eu tinha exposto naquele momento e tal. E aí quando veio a crise, começou a cair. Só que eu já tinha sangrado um tempão nessa posição, porque eu não acompanhei, depois eu até quero saber como é que vocês fazem isso, mas o ideal seria fazer a rolagem para mantê-la perto do dinheiro com a mesma distância, né, coisas assim. O que eu tinha aprendido era compra a put e fica protegido lá. E como é que faz um depois, né? Aí a coisa começou a acontecer, começou a cair, a minha put começou a ganhar, como você acabou de falar aí, a volatilidade subiu muito na época, né? E a minha put que eu tava perdendo lá $700 foi para $2.000 rapidamente. Eu não sabia, até ali a gente não sabe que tá no Corona Crash, né? Você acha que é uma queda normal e tudo. Aí o que eu tive que fazer, eu vendi a put e eu vi o mercado ir embora na minha frente. E o lucro poderia ser de 20, sei lá, $30.000 em vez de 2.000. E aí entra a questão que é o que eu tô querendo dizer, né? A gente só consegue validar as nossas teses, né, quando acontece de verdade. E aí é que você separa o que é teoria do que é da prática. E foi legal que vocês conseguiram fazer isso, né? Com certeza. Isso aí. Perfeito. E hoje, né, uma outra vantagem também, principalmente quando a gente entra com uma questão de que já é particular da operação, de você estar posicionado vendido em call, tal, que é uma preocupação de muita gente que vai ser exercido, tal, que também da mesma velocidade que o mercado caiu, né, essa crise, como ela foi um pouco diferente, porque a crise de 2008 o mercado demorou um ano para recuperar, né, foi o ano de 2009 inteiro. E, na verdade, se a gente pega o Ibovespa ali, ele chegou a recuperar tudo que ele perdeu no ano, né, e isso também foi muito importante para a estratégia. Não só a parte da queda, que trouxe a volatilidade alta e proporcionou tanto as saídas como as reentradas, mas também no momento que as reentradas foram feitas, e aí sim, né, Rafael, quando a gente já, no final da queda lá, quando a Petro já estava uns 13, 14 reais, foi quando o pessoal começou a entrar no treinamento e o mercado veio tudo voltando rápido, né? E a gente também conseguiu, e aí e nesse ponto, eu sempre fui uma pessoa muito de estratégia de opção, você entra, faz o que tem que fazer, faz o seu gerenciamento de risco e acabou. E quando o Rafael veio, justamente nesse operacional que a gente fez, é a questão de você ir manejando as operações, né? Que você perguntou sobre essa questão de ir trazendo preço, não trazer tal, que isso a gente viu que foi um grande diferencial aí, e que é uma coisa que o Rafael aí, hoje... Dá para dizer que nesse operacional que a gente faz aí, ele domina tranquilamente aí, esses manejos aí. Boa. Você falou agora de treinamento, né? Falando então um pouquinho da Everhead, como são esses cursos, treinamentos da Everhead? Quais são, quantos são? Hoje, o que a gente fez, né? A gente acabou aqueles treinamentos que tinham antigos ali, o Tashi Head e tal, até por os treinamentos hoje. Esse treinamento que a gente chama de trava estruturada de renda fixa, que a gente sempre fala nas nossas lives, né? Em outras lives a gente fala que é uma operação teoricamente simples, porque ela é um collar, só que ela é um collar feito com uma ponta longa. E o que a gente fala é que o treinamento ele vai te dar base para manejar a operação, né? Porque você montar uma operação, seja ela qual operação seja ali no mercado, talvez não seja muito complexo, né? Porque hoje tem muita ferramenta, você consegue monitorar no OpLab, você consegue usar um robô ali disponibilizado pela corretora para montar, então não é tão complexo. Mas a gente percebeu que você manejando a operação, você traz uma probabilidade muito maior para o teu lado, né? E justamente por isso que a gente começou a focar nessa questão de manejo, né? Então a gente pegou e deixou esse treinamento aí na parte de renda fixa e um outro que é das operações especulativas ali, que são as travas ali que a gente acaba mais fazendo, né? Ali, hora ou outra a gente faz uma trava de calendário, uma borboleta, né? Mas hoje a gente dá uma ênfase muito grande para essa questão do renda fixa, porque a gente percebe que muita gente que chega no mercado, e eu também quando comecei, né, eu não comecei com dinheiro operando, eu comecei querendo aprender. Então eu fui lá,
testei, simulei, e na época, é o que a gente comentou, para você montar uma operação, só para vocês terem uma ideia, a nossa operação hoje são 3 pontas. Se na época a gente gastava R$19,80 para cada ponta, perto de R$20, eram R$60 para montar a operação e 60 para desmontar. Se você montasse essa operação com R$10.000, 1,2% era só custo, né? E hoje, a vantagem que a gente tem é que o custo é muito mais tranquilo. Então hoje, a partir de R$3.000, hoje na Petro até menos, né? No valor de R$23, comprado com a put ainda, você vai gastar aí uns R$2.600, R$2.700. Isso para você começar a aprender. Então a gente percebeu que é muito mais tranquilo e muito melhor para quem está iniciando no mercado a gente mostrar uma estratégia que, acima de tudo, vai preservar o capital da pessoa. A pessoa ela vai entrar, ela vai saber que o seguro dela está lá, caso o mercado desabe. Por exemplo, eu tenho uma operação, o Rafael também tem, eu tenho uma operação que eu comprei a Petrobras a 31 e eu tenho o direito de vender ela lá na faixa de preço dela. Então isso tranquiliza muito, não só a gente, como os alunos também. E isso é uma coisa também que, antigamente, a gente até achava que os alunos iam ficar preocupados por não entender. Mas a primeira coisa que eles entenderam foi isso. Eles saberem que tem um seguro lá que garante o direito de venda, eles estão tranquilos. E claro, né, depois que começa a entender essa questão do manejo, acaba ficando muito mais simples, porque eles acabam enxergando o fundamento e a tranquilidade de você não ficar nesse vai e volta do mercado, e vai, pô, ontem subiu, talvez por causa da Selic, hoje já voltou 3%, tal, e isso acaba muitas vezes desgastando. Então a gente acabou focando nesse treinamento de forma que as pessoas que quisessem iniciar, né, elas já colocassem o valor do capital numa estratégia que pode proporcionar 1%, 2%, 3%, isso depende muito da dinâmica do mercado e como ele vai se comportar. Mas a gente percebia que isso trazia um conforto e, claro, a exposição da pessoa principalmente é baixa. Aí sim, depois que ela começa a performar, aí ela vai especular um pouquinho, entendeu? Quer falar um pouquinho sobre os treinamentos, Rafael, também? Pode falar aí. É, isso aí. Então, o treinamento especulativo, que o Nelson falou, a gente selecionou boas apostas, né? Operações que tem, basicamente, que você aposta pouco para ganhar bastante, e operações mais conhecidas, né? Então, a gente fez algum selecionado, colocou, o treinamento é muito bom também, mas o foco realmente é o de trave estruturada. Basicamente, como é que é? A gente, primeiro de tudo, né? A gente ensina você a selecionar os strikes corretos, né? Principalmente a put, forma certa, né? A call também, vender a call correta, da forma certa, entrar no papel. Então, essas 3 pontas, né? O primeiro de tudo é isso aí, né? Você conseguir comprar essa put que seja a ideal e vender a call ideal. E ter o papel, que é o lastro. O papel, basicamente, Petro e Vale, tá? E depois que você monta a estrutura inicial, né? Que são lotes 1 para 1, né? Todos, né? Não tem nenhuma desproporção aí. Aí você espera o mercado, aí a gente vai clarear os manejos, né? Que é os cenários, né? Alta, queda, o que vai acontecer. De cara, quando você entra, né? A operação é teta positivo, porque você está vendido numa opção curta, que tem um teta alto, e comprado numa opção longa, que tem um teta baixo. Então, essa diferença de teta, ela é positiva, né? Então, a operação todo dia, ela rende, né? Ela vai rendendo. Essa call, ela decai muito mais rapidamente do que a sua put que você está comprando. No que consiste os manejos, tá? Os manejos consistem o seguinte, no caso da queda, a forma que você vai abaixar o strike dessa call, continuar fazendo taxa e evitar o exercício. Tem travas que você vai inserir no meio, tem uma série de coisas, sabe? Então, os manejos da queda basicamente é esse. O que acontece? Quando o papel afunda, a volatilidade geralmente aumenta. Então, você consegue vender a call um pouco mais longe. Você consegue enfiar uma trava de alta no meio, você consegue fazer algum outro manejo. Tem vários manejos para você se defender geralmente disso aí. E a remuneração passa a ser a call. Para você ter uma ideia, na média, tá? A média dessas operações nosso, o seguro longo, que vai garantir todo o montante, ele tem uma média mais ou menos de 20 centavos por mês, mais ou menos, tá? É o custo dele mensal. Então, assim, é baixo. Você conseguir 20 centavos por mês rolando call é fácil, não é tão difícil, certo? Tudo a mais disso é lucro. A alta tem outros mecanismos para ser defendido, tá? A gente aplica outros mecanismos para você fugir com essa call, como é que você vai manejar isso aí. Até mesmo ser exercido nessa call não é um problema, tá? Você pode vir a vender uma put curta e mantendo a sua longa, essa sua longa já vai estar descontada devido ao exercício, tá? Devido à diferença que o papel subiu. Então, assim, é difícil eu passar para vocês todos os detalhes operacional. Basicamente, a operação é o quê?
compra-se o papel, compra-se um seguro, nos devidos strikes, nos strikes certos. Você vai remunerar essa operação com a diferença do teta, sabe? E rolando essas calls, ou sendo exercido, sabe? Assim, uma série de coisas. Então, essa conta, ela é positiva. Ela é positiva. Por quê? Pelo aquilo que eu falei no começo, a opção curta que você está vendido, ela tem um decaimento muito mais rápido que a longa que você está comprando. Então, para quem não entende muito assim, acha que é um pouco complexo, mas no treinamento a gente fez questão de esmiuçar os cenários, tá? Para a pessoa não entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo essa rolagem, por que ela precisa aumentar o strike em vez de pegar em caixa nessa rolagem, tá? Uma série de coisas. Então, isso aí é muito importante, porque para quem não tem uma noção, por exemplo, de uma rolagem que seja, é difícil você entender isso aí, tá? É complicado, a pessoa acha que a rolagem é comprar essa aqui e vender a outra no mesmo strike. Não é assim, depende, tá? Depende de várias coisas. Então, isso aí que é a chave do treinamento, tá? E detalhes operacionais, né? Como você montar isso aí distorcido, é uma operação que, como são 3 pontas, você pode deixar de pegar uma ponta, pode distorcer uma ponta para entrar melhor na operação. Como eu falei, num cenário de queda muito grande, essa put, ela precifica tudo que o papel cai intrinsecamente, né, para baixo do strike dela, tá? Então, se você pensar que você vai vender uma put com vencimento de alguns meses pelo valor intrínseco, é uma coisa muito fácil de você vender, mesmo não tendo book, porque os market makers querem esse tipo de coisa. Para eles é vantagem pegar isso aí, tá? Então, pegando uma put com vários meses pelo valor intrínseco, para você, talvez seja vantagem também. Você pode estar com essa put quase paga e você se reposiciona com o papel lá embaixo, num patamar de preço que o mercado já meio que se acomodou. Então, tem uma série de coisas. O treinamento não não tem como eu falar tudo aqui, mas a gente fez aí um catálogo, né, de todos esses cenários que podem ocorrer aí. Como a gente tem o grupo lá, onde a gente acaba dando suporte, muitas vezes acontece de cada pessoa estar posicionado numa faixa de preço, né? Até porque nós não somos analistas, nós não damos o call, né? A gente só fala, olha, tem uma operação nossa que está rolando nessa faixa aqui, e deem uma olhada, entendam por que foi feito desse jeito, porque senão a gente ia montar uma operação por dia, sendo que o treinamento ele é aberto, né? Então, a pessoa entra, ela começa a entender, e claro, nas dificuldades e nas dúvidas, né, a gente vai ajustando, quero montar isso daqui, o que vocês acham? Olha, toma cuidado, né? Não é dessa forma que está no treinamento e tal. Então, essa questão de ficar próximo também, ela é bem determinante para o sucesso da operação. Traz confiança, né? Traz confiança para quem está principalmente começando, né? E além de trazer confiança, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, eu estava vendo aqui que uma opção para 1 ano ela é legal, então eu vou fazer um para 3 anos. E aí começa a pedir preço, por exemplo, na mesa, e às vezes não é vantagem, né? Vai trazer um custo extra, um manejo que ele vai ter que fazer totalmente diferente do que a gente coloca, né? Assim como também dependendo, eu quero vender uma call dentro do dinheiro também, mas por quê? Porque tem mais dinheiro, traz intrínseco e extrínseco, pô, mas é diferente do que a gente coloca. Então, eu acho que esse é um ponto, no nosso caso, né, que foi meio determinante, porque isso faz com que as pessoas acabam convergindo para uma ideia só. Para montar dentro desse critério, não foge muito, e os manejos são mais ou menos esses aqui e acabam ficando mais tranquilos também. Achei legal que pelo que você explicou aí, Rafael, que o grande diferencial de comprar a put longa é que, apesar dela, mesmo que ela entre no dinheiro, né, ela sempre... Se ela continuar longa, obviamente, quando acontecem os eventos, ela vai ter bastante extrínseco também, né? Porque está muito mais alto do que impacto. Realmente é interessante essa proteção extra que comprar longa faz mais barato. Você também você vai ter um aumento maior também no teu prêmio aí quando acontecem os eventos, né? E ao mesmo tempo, se tudo fica meio paradão ali, ou andando para cima, você vai todo mês ganhando uma taxa ali. E vai remunerando seu dinheiro, né? Muito legal. Exato. É isso aí. E assim, que nem eu falei, como ela tem o tempo, né? O tempo a favor, ela é uma opção que, principalmente nesses aumentos de volatilidade, de curto prazo, por exemplo, agora, que aconteceu na PEN, tá? Esse tipo de aumento de volatilidade não tem tanto impacto nessas opções longas. Então, automaticamente, o que você consegue fazer? Você consegue vender uma call muito mais gorda.
Então, quando tem aumentos de volatilidades pontuais, por exemplo, uma correção de 10%, 15%, a operação, ela entra, você consegue entrar na operação de uma forma muito, muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Por quê? Porque essa opção longa, ela só vai reagir, da forma que você falou, quando é realmente um evento de magnitude grande, tá? Então, aí o mercado começa a entender que realmente aquela opção vai ter problema, né? O mercado não vai cair, não vai voltar até lá no prazo, né? até um ano, né? Então, tem tudo isso. Isso aí, a gente só conseguiu avaliar e ver o comportamento nessa crise. Por isso que eu falo que foi muito importante. Foi muito importante. O manejo do calendário, tá? O calendário é uma, vamos dizer assim, uma parte do collar que você pode entrar. Basicamente, o que eu quero dizer com isso? Você pode ser exercido na call, não quer dizer que você não possa. Isso aí a gente está sujeito. Todo mundo que vende call está sujeito a ser exercido. Não quer dizer que seja um problema. Se você ser exercido na call, você vai continuar com o seu direito longo comprado, automaticamente você pode vender as puts curtas. Você está travado naquela longa, certo? E aí, se o mercado sobe, cara, aí tem uma série de manejos do calendário, tá? Vamos rolar esse strike da longa, reposicionar para o melhor preço, para voltar a vender as puts cheias, tá? Tem uma série de coisas. Mas assim, o que é importante? O que a gente já viu que dá muito certo? Geralmente você vai para o calendário, se o mercado cai, você for exercido naquela put curta, você vai automaticamente voltar para o collar, sabe? Então você vai ser exercido, pega o papel de novo, tem direito de voltar a vender call. Então assim, a gente fez um manejo que ele meio que se perpetua. Se você for exercido, você vai tentar voltar para o que você estava antes, pegando taxa cheia, tanto em call quanto em put. Então, assim, é uma série de coisas, Marcelão. Eu não conseguiria detalhar para você aqui todos os cenários. O importante... Não, nem faz sentido, né, Rafael? Porque senão o pessoal precisa comprar teu curso, né? Isso, exatamente. Quem quiser saber, vai lá no curso da Everest. Não, mas a gente não vai muito para esse caminho, não, cara. Eu acho que nada substitui você estar junto com o aluno ali no dia a dia e sabe, dar essa força aí, você passar aí como é que você dá essa confiança, sabe? Porque só o treinamento, cara, eu já fiz treinamento, é óbvio, né? Eu não sou um autodidata. Treinamento algum consegue te dar a confiança necessária para você operar. Você tem que ter uma relação com alguém que já fez, alguém que está posicionado, alguém que conhece o mercado, tá? Para aquela pessoa poder te mostrar alguns cenários, alguns detalhes que você não está vendo, está embaixo do seu nariz e você não está vendo. Por quê? De falta de experiência. Isso aí não tem como. Então isso não tem como substituir, né? Não tem como substituir. Tanto é que tem até estratégias que a gente acaba levando mais para a mentoria, que a gente até coloca no nosso canal lá, né? A Gidleaser, por exemplo, é uma delas, né, Rafael? Tashi Red, por exemplo, a gente coloca lá, né? A gente não esconde a estrutura da nossa operação. Não, eu tô brincando, eu fiz a brincadeira. Não entendi, mas eu entendi o que você quer dizer. Mas eu sei como é que é essa história, assim, as pessoas às vezes eu também trabalho com produção de conteúdo, né? E as pessoas às vezes têm medo, né? Falam, não, porque eu vou entregar o ouro aqui. Mas, cara, a quem tá do outro lado, só de ver você montando uma estratégia, é muita complexidade, as coisas que você só vai aprender fazendo no dia a dia. E, sim, com certeza. Não é isso que vai impedir alguém de ser seu aluno ou não no futuro, né? Depois que você aprende isso, inclusive, é bem libertador, inclusive. Não, com certeza. E assim, isso é uma coisa que a gente às vezes avalia, né? É o que você falou, quando você começa a produzir conteúdo, né? Você fala, putz, eu vou colocar tanta coisa aqui, tanta coisa, que a pessoa fala, e funciona justamente pelo contrário. Porque, a gente já chegou a ter pessoas que entraram no treinamento e falam assim, Nelson, e mandam um áudio, porque assim, como as pessoas têm meu celular, né, normalmente as pessoas mandam para mim, tem alguma dúvida, né, eu queria só saber o que você indica, tal, e a gente, assim, é muito transparente, a gente já chegou a não indicar mentoria para uma pessoa, por exemplo, por entender que não estava preparado. E a pessoa falou, putz, então eu vou me preparar porque daqui 2 meses eu preciso da mentoria. E a pessoa se preparou e ela veio, né? Então as pessoas às vezes acabam avaliando o nosso treinamento, eles compram um treinamento e às vezes, pra você ter uma ideia, como forma de agradecimento. Falou, não, cara, eu só queria te agradecer porque eu vi um vídeo no canal de vocês, montei uma estrutura e, cara, pela estrutura eu já consegui rentabilizar e agora eu quero entender um pouco mais os manejos aí, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu acho que é o caminho natural, né? Da gente acabar
se associando para o que a gente vê que faz sentido para o nosso perfil, né? É claro que a nossa operação, uma coisa que a gente até já comentou, né? A nossa operação não é a melhor operação ou a melhor estrutura. É a melhor nem operação. Isso, né? Não, nem tem. Então, assim, é a melhor operação para o nosso tipo de perfil. É isso que a gente entendeu, né? Então, assim, chegou, por exemplo, um aluno, antes de virar aluno, ele falou assim, cara, olha, eu estou numa situação que eu acabei tendo uma perda muito grande no mercado futuro e eu preciso de uma rentabilidade de 20% para o mês, para pagar minhas contas. Eu falo, olha, com essa estratégia não tem condição. Não vai, não adianta, entendeu? Porque fatalmente é um cara que vai ficar insatisfeito, vai falar, pô, mas não era isso que eu queria, tal. Então não adianta, a gente não vai conseguir ajudar a pessoa, né? Então tudo isso conta bastante, né? E o bom é que com essa transparência que vocês têm, você também colhe o melhor tipo de feedback, né? Porque o que mais tem no mercado, principalmente atualmente, quando a gente está vendo um mercado muito badalado, muito aquecido. Assim, cada vídeo de YouTube, se você não assina o YouTube Premium, cada vídeo que você coloca no YouTube é uma pessoa nova aí com o celular falando, olha, aqui eu apertei um botão e comprei esse carro, né? Então, quando você mostra que você é transparente e, como vocês falaram, já chegaram a não recomendar mentoria para alguém, acho que isso mostra também caráter e confiança, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? A gente falou muito aqui de opções e tudo mais, eu queria saber se vocês também investem para o longo prazo, uma coisa um pouco mais, talvez, buy and hold, se vocês têm uma carteira, eu não digo nos cursos, mas assim, para vocês próprios, se vocês também investem a longo prazo. É uma carteira comprada long only, né? Long only, no caso, porque isso a operação de vocês é a longo prazo, né? Que você pode ficar fazendo ela ad eterno. Aí, mas... Eu particularmente, não. O Rafa já tem um pouco desse pé aí, né, Rafael? O Rafa tem um pouquinho de papel aí, ele tem as preferências lá. Eu tenho algumas poucas empresas que eu gosto, tá? Mas eu vou falar para você que eu estou migrando praticamente tudo para essa estrutura, cara. Assim, para mim tá deixando de fazer muito sentido, sabe? Eu acho que você ficar aí ao bel sabor do mercado aí é muito difícil. Geralmente, o que eu vejo, né, a nível de Brasil, que é uma dificuldade para mim, isso aí para mim é o que me limita a fazer isso aí que você falou. As empresas que eu gosto, que eu acho que são empresas boas, né, elas não têm liquidez que eu preciso para mim montar o que eu quero, tá? Então isso aí é um limitador para mim. Hoje eu não consigo me ver sem defender uma posição comprada minha, sabendo fazer o que eu sei. Então, para mim, não faz sentido. Então, eu acabo me limitando a isso. Eu tenho posições, principalmente em banco, alguns bancos, sabe? E mesmo nos bancos, que não são liquidez, não são os piores, né? Mas mesmo assim, eu não consigo fazer o que eu queria fazer. Então, é complicado. Assim, e que nem o Marcelo falou, sem desmerecer, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que reaplica dividendos, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, não quero entrar no mérito se é melhor ou pior. Para mim, eu fazia, mas hoje já não está fazendo mais sentido. Eu já não consigo mais fazer esse tipo de coisa, então eu estou desmanchando um pouco que eu tenho, tentando sair. Tem algumas, inclusive, que estão para trás ainda. A gente faz alguma coisinha para remunerar ali, mas na tendência é eu parar com isso aí mesmo. O que eu penso, tá? Eu penso o seguinte, a respeito disso aí. Cara, sem querer ser profeta do apocalipse, sem querer pregar o caos. Talvez aconteça não sei, como a gente está subindo há muito tempo, talvez a gente entre num período grande também caindo, tá? Ninguém sabe. Então, assim, se eu tenho uma operação que eu vou ficar preso, sem querer entrar também em questão de médio, esse tipo de coisa, tá? Eu tenho uma posição que eu vou ficar preso, talvez, eu não sei quantos anos, 5, 6 anos, para mim, não é razoável isso aí mais, tá? Eu acho que não é razoável. Porque todo mundo, né, a maioria agora vive esse momento, né? A gente vem aí, a gente teve alguns declínios, mas o mercado vem subindo faz quanto tempo, né? Olha para o mercado americano, né? E aqui também, aqui a gente teve aí, mas depois de 2016 aqui só sobe também. E se a gente entrar aí 4, 5 anos de queda leve, mas continuada, tá? Uma posição que você pegou topo aí, como é que você vai fazer? Cara, eu acho muito complicado, eu não quero ficar com o meu patrimônio preso, nem quero fazer médio, porque eu não sei como é que vai ser, pode ser que a queda continue muito ainda. Então, para mim, não é mais razoável esse tipo de estratégia. Depois que a gente conseguiu maturar essa estratégia ao ponto que nós chegamos hoje, tá?
para mim, não é mais razoável fazer esse tipo de estratégia. Por um outro detalhe também, né, Rafael? Porque, assim, uma coisa que a gente testa hoje, e falando para você, Rafael, até porque a gente vive testando novas estruturas e novas estratégias, né? E às vezes a gente encontra algumas e fala, pô, essa daqui eu acho que é legal para agregar e tal. Então, assim, até pela dinâmica do mercado, faz para nós, né, para mim, para o Rafael, faz sentido a gente ter um pouco dessa ponta na liquidez ali pô, eu encontrei aqui uma forma de fazer alguma coisa um pouco diferente, por exemplo. Agora eu não tenho só opção longa para comprar, eu tenho para vender também, e de repente a put começa a ficar numa outra precificação que não vale a pena fazer, e a gente acaba mudando. Então, como a gente testa ali, a gente reavalia algumas coisas, e algumas coisas a gente acaba levando até para os grupos, para a mentoria mesmo, e às vezes algumas coisas a gente solta no canal. Então, a gente gosta bastante de ter essa flexibilidade de poder estar, hora ou outra, tá conseguindo mudar, né? Então, eu acho que é por isso que o nosso perfil, meu e dele, acaba batendo um pouco nessa questão aí de giro. E como é que vocês lidam com a dor de corno quando, por exemplo, você está comprado na Petro lá, se acontecer dela subir 40%? Então, a gente aprendeu a lidar com a dor. Isso não tem jeito, é que nem o trade, paciência, não tem jeito, né? Porque assim, depois que você... E isso a gente até avaliando alguns alunos ali que operam bem pesado, pessoas mais de mentoria normalmente, porque assim, uma coisa é eu ter a minha visão, o Rafael ter a visão dele, e a gente começar a captar o feedback e a visão de outras pessoas, né? E a gente começou a perceber que quem está no mercado mais de 6 anos, mais de 8 anos, acabava ali tendo um pensamento análogo ao nosso, né? Porque você pega uma pessoa que está ganhando uma operação, por exemplo, de lançamento coberto no mercado que sempre cresceu, essa pessoa ela não tem uma visão para o prejuízo, porque o mercado só subiu. Você pega 2009, eu cheguei a fazer numa ação da Biara 30% em 2 semanas, né? Eu falei, semana que vem que eu xingo meu chefe. Aí caiu o mercado, eu não xinguei mais, né? Então, a gente começou a perceber que as pessoas que estão no mercado há mais tempo, elas começaram a ter o mesmo pensamento que a gente. Porque chega uma hora que algumas coisas começam a te desgastar. Então, você sabe que um movimento da Petrobras sair do 19, que nem aconteceu quando teve a eleição do Biden, e a Petro foi para o 32, você sabe que em algum momento pode acontecer de voltar. E isso faz parte do comportamento da dinâmica do mercado. E a gente aprendeu a lidar com isso. Então, a gente sabe que a gente não vai ganhar sempre, que em alguns momentos a gente vai ter que manejar a nossa operação, mas a gente sabe que se na grande maioria das vezes a gente percebe que o mercado fica ali meio de lado, sobe 5, fica parado, cai 5, a gente vai sair com uma rentabilidade boa. Né? Então isso que acabou confortando a gente, tudo bem. A dor de corno que você falou aí, pelo menos no meu caso, ela não substitui a dor de barriga que você tem quando o mercado Total. Isso aí. A gente percebeu que ganhava, gastava com aspirina, então eu prefiro ter um pouco mais de estabilidade, ficar mais no meio termo ali, tá? Eu perco, é óbvio, né? Isso aí a gente sabe, esse tipo de alta, mas eu prefiro ficar tranquilo, deitar no travesseiro em paz quando o mercado tá afundando. E principalmente quando começa a chover notícia que vai piorar, que nem aconteceu com a Petro agora. Não, todo mundo vendendo Petro, não sei quem vendendo Petro, vende, porque não... Cara, esse tipo de coisa, tá? Para quem está posicionado a seco, principalmente, com preço médio alto, é muito ruim. A pessoa não sabe, então, é isso aí que eu quero dizer. Não vale a pena? Cara, não sei. São perfis e perfis. O que a gente fala muito isso. O perfil do nosso treinamento é um perfil conservador. É você que quer fazer uma rentabilidade recorrente ali, tá? Com baixa exposição, mas também é óbvio, o ganho também é proporcional, não é um ganho astronômico. Então não tem mais. Eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque pela resposta de agora eu já sei qual vai ser, mas a gente tem que fazer porque tá na moda, né? Bitcoins e criptomoedas, vocês gostam, investem, já pensaram nisso? Porque aí não tem como fazer esse tipo de estratégia. Até dá para tentar montar, porque tem opções, mas é caro demais, a volatilidade é muito alta. Vocês já pensaram nisso? Vocês gostam? E essa é uma grande dor de corno de muita gente, pessoas que ficaram de fora. Você já pensou? Eu tô perguntando de cripto, Nelson, porque é o mercado que eu falo, tá, especificamente. Entendi. Eu falo um pouco de opções também, mas é o mercado que eu produzo conteúdo nesse sentido, né? Você já estudou, Rafael? Eu nunca perguntei isso pro Rafael. Cara, eu não tenho opinião formada em relação a isso aí. A minha opinião é o seguinte, tá? Eu nunca investi, tá?
eu não gosto de colocar a minha responsabilidade na mão de outros. Por isso que, assim, eu estou sendo até, posso até ser polêmico aqui, mas é a minha opinião, tá? Então não tem... Sim. Eu não gosto, por exemplo, de fundos imobiliários. Por quê? Porque eu acho que tem uma parcela da gestão humana ali. Eu prefiro estudar e fazer saber o que eu estou fazendo, sabe? Saber os riscos que eu estou envolvido. As criptomoedas, até por ignorância minha, é uma coisa muito nebulosa para mim, tá? Eu realmente, assim, eu tenho uma série de dúvidas em relação a isso aí. Você pode até explanar um pouco aí, você tem toda a propriedade para falar. Então, assim, eu não entrei ainda, não, porque eu realmente não consegui um tempo para me aprofundar um pouco mais. É óbvio que é tentador, a gente sabe, até se você for avaliar uma série de coisas, uma série de questões aí, econômicas, né, a nível de mundo, né? Sim, sim. Então, mas eu não faço por isso. Não faço porque eu realmente não tenho ainda a expertise necessária para me fazer. O meu caso foi quando eu fui procurar, eu descobri que tinha umas 1.500 criptomoedas. Eu falei, pô, qual que eu vou escolher agora para ficar rico? Porque, assim, era muita opção e, assim como o Rafael, é a mesma coisa. Eu também não tenho uma opinião formada. Da mesma forma, quando às vezes as pessoas perguntam sobre, que nem você comentou sobre a parte fundamentalista, falou, olha... na verdade, a gente não é dessa escola, né? Mas é uma coisa que a gente pensa para frente em aprender para nós mesmos, né? Mas a gente não tem opinião formada, não. Para você ter uma ideia, Marcelo, muitos alunos perguntam assim, pô, mas por que você monta essas estratégias de hedge em Petrobras? Uma empresa questionável, isso, aquilo. Cara, mas a Petrobras não é nada, ela é simplesmente ali a garantia das calls, ela não é, assim, não tem, sim, e ela é uma empresa que tem volatilidade, então para mim é muito bom isso aí, sabe? Então, assim, a gente não tem nada contra a Petro, contra a Vale, que a gente monta também. Não, a empresa não faz a menor diferença nisso aí tudo, tá? O que importa são a liquidez, que a Petro é uma empresa fenomenal para liquidez, tá? Isso aí, assim, eu não conheço muito a fundo os Estados Unidos, mas uma pessoa me falou que, inclusive, até a liquidez dela é tão boa quanto as empresas de lá, certo? Até mais. Então, até mais, né? Então, assim, ela é para nós, porque a gente vem aplicando aí há 3 anos já, cara, perfeito, tá? Não, assim, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos trocando figurinha. Eu convenço vocês a pôr um pouquinho em cripto e vocês me convencem a fazer, porque eu tô muito no risco. Aí a gente faz uma troca de figurinha, aí eu volto um pouco o pé atrás. Só pra vocês terem uma ideia, Rafael, Nelson, a minha filosofia de investimento em cripto é assim, pega 10% do seu patrimônio líquido e compra em cripto, no máximo, 10% no máximo, né? E foi o que eu fiz pra mim, inclusive, quando eu montei meu patrimônio, quando eu montei a minha operação em cripto, faz 2 anos aí, eu coloquei 10% e hoje eu tô com 50% do meu capital em cripto. E sem fazer aporte, tá? Porque de tanto que esse 10% cresceu. E é isso que... essa que é a ideia do que eu defendo com as criptos, que elas são... você colocar um pedacinho lá, coloca uma pontinha. Se der errado, você perde pouco, mas se der certo, você pode ganhar muito. E acho que complementando com uma estratégia como a de vocês, que você tem uma renda fixa praticamente ali todo mês, né? É uma forma de uma renda fixa. Dá pra ter umas coisas boas, hein? Vamos trocar figurinha. Com certeza, vamos sim. Interessante. Vamos sim. Boa. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui que a gente chama de pergunta Opwise, que é o seguinte, a gente queria saber qual conselho vocês dariam para quem está entrando na bolsa agora. Bom, um conselho que eu daria é assim, hoje tem muito material hoje a gente tem muitos canais, na verdade, né? A gente tem YouTube, a gente tem Instagram. Então, a minha dica que eu dou é... Antigamente a gente pecava por falta, a gente só tinha fóruns, a gente não tinha nada. E hoje, às vezes, até acaba pecando muito por excesso, né? Tem muita informação. Então, para quem está chegando, filtrar bastante coisa, pesquisar, ver se faz sentido o que a pessoa está comentando, o que a pessoa está falando, né? Tem muito material bacana, tem muita ilusão também, claro, assim como em várias áreas. Então, assim, a pessoa estudar, né? Não achar que é fácil, que vai chegar e vai começar a alavancar, que sempre vai dar uma saída. Uma coisa que a gente fala muito, as pessoas, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim no celular, falam assim, Nelson, eu entrei numa operação aqui, que eu aprendi num treinamento, e, cara, eu queria saber o que você acha disso e tal. Eu falo, olha, na verdade, para algumas coisas existem manejo, mas para falta de gerenciamento de risco, e alavancagem não tem, né? Então, se deu errado, sai fora, estopa a operação. Então, procurem obter conhecimento, não é? Hoje tem muita coisa,
E aí depois vocês acabam avaliando se faz sentido a escola que você quer seguir, seja ela, como o Marcelo falou, da parte da cripto, seja a parte fundamentalista, seja da parte de trade, seja da parte de opções, e aí você acaba investindo em conhecimento, porque na verdade não adianta, né? Para você ficar perto ali das pessoas que vão nortear o que você que é mais próximo do teu perfil, você vai ter que fazer investimento, assim como eu fiz, e não me arrependo dos treinamentos que eu fiz, e fiz também em mercados futuros também, no mercado especulativo, de dólar e índice também. Então não ficar se martirizando, porque eu já comprei um, tem que comprar outro. É assim mesmo, né? Uma pessoa que vai se tornar CEO de uma empresa, uma pessoa que vai fazer, a pessoa tem que fazer 1, 2 faculdades, tem que fazer uma pós, tem que fazer um MBA, e é só assim que a pessoa vai. Então, se ela não está investindo em dinheiro, ela está investindo em tempo e às vezes está fazendo os dois. Então, não adianta a gente achar que a gente vai chegar e vai, como muita gente, eu estava falando no grupo lá, vai chegar, vai operar numa corretora de graça, com uma plataforma de graça, que a OpiLab vai ser de graça, que o robô vai ser de graça, que tudo vai ser de graça e não vai ter custo, porque tudo tem um custo, né? Então, procure encontrar um custo que é compatível para o que você quer fazer. E se o que você quer seguir é a escola lá que está mais próximo do teu perfil, tá bom? Fala aí, Rafael, agora você. É isso aí, eu acho que o Nelson falou tudo aí. Desconfio que foi muito fácil, tá? Não tem nada fácil. Você tem que ir aos poucos, né, pegando jeito. E esqueça também a ilusão, né, de quem está começando, vou viver de bolsa. Esquece isso, cara. Vai trabalhar, sabe, pega teu salário, é verdade mesmo, aprenda a investir. Com o tempo, aquilo ali vai ser uma renda extra. Talvez no futuro até se torne tua fonte principal de renda. Até te interrompendo, Rafael, hoje até eu recebi uma conversa de um aluno, ele falou sobre essa questão de viver, né? Pô, você sabe disso, né? A gente tem alunos que eles focaram em juntar um patrimônio e hoje dá para viver que se ele precisar, ele pode viver exclusivamente disso. Mas antes de chegar nesse ponto, é a questão de juntar o patrimônio, né? Para a pessoa trabalhar, assim como eu tinha outras atividades, o Rafael também tem outras atividades, e tudo isso é parte de uma das coisas que a gente faz para ir crescendo o patrimônio, seja as operações, seja a Everhead, seja a parte de consultoria de engenharia que eu estava fazendo anteriormente, o Rafael tem a parte das formações dele também, então é isso que a gente procura fazer, sem euforia, sem falar que agora a gente vai operar do barco, que a gente vai operar lá do avião, então bastante pé no chão. Essas alegorias aí, né, que o pessoal faz. Isso. Pra você ter uma ideia, os alunos da mentoria, principalmente, eles querem baixíssima exposição. Sim. São pessoas que já têm um patrimônio acumulado, tá? Eles buscam rentabilidades que, se você falar para quem está começando, o cara vai dar risada, mas para eles está excelente, é o que eles querem, baixa exposição ao patrimônio, tá? O patrimônio sempre, vamos dizer ali, o principal garantido, e fazendo aquela rentabilidade ali, que é uma coisa que para eles está excelente. Então, assim, é o que eu falei, no começo de tudo, tem que ter paciência, não adianta, é como tudo na vida. Quando o cara já chegar e querer já achar que vai viver disso, já com 2 meses, isso é ilusão, tá? Quem vende isso aí tá iludido. Tá? É bem cético em relação a esse tipo de coisa aí. De cara, a gente já passa isso como uma mentalidade nossa. Né? Maravilha. E, pessoal, muito obrigado por esse papo. Acho que foi bastante interessante. As pessoas que estão escutando a gente, com certeza, aprenderam muito. Como que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Qual que é o site da Everhead, Instagram? Conta pra gente. O site da Everhead, www.com.br, né? Nosso canal no YouTube tem muito vídeo. A gente coloca aí praticamente 2 a 3 vídeos por semana aí. Então, lá no nosso canal do YouTube tem muito material, tem e-book para fazer download ali. Na maioria dos últimos vídeos aí, eu acho que nos últimos 30, 40 vídeos ali, tem meu telefone celular ali, tem meu WhatsApp. Então, se alguém tiver qualquer dúvida ali, vendo um vídeo ali, pode mandar alguma coisa para a gente. Se quiser tirar alguma dúvida com relação a treinamento, ou com relação a alguma coisa, alguma operação ali, pode comentar. E é isso aí, então o canal do YouTube, no nosso site, tem os e-mails ali, falecom@everhead.com.br, o Nelson@everhead, ou o Rafael@everhead também, então só entrar em contato com a gente aí. E agradecer a participação aí, um papo muito legal aí, fazia tempo que eu queria conhecer aí vocês aí da OpiLab aí, achei muito legal o bate-papo, eu acho que
muito proveitoso aí para o pessoal que está começando aí. Agradeço bastante aí para a gente conseguir mostrar um pouco da nossa empresa aí. Maravilha. Marcelo Paes, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Bom, como sempre, primeiro agradecendo a presença aqui do Rafael e do Nelson, obrigado pela presença de vocês aí, pelo tempo. Para me encontrar, pessoal, Marcelo H. Paz, Marcelo com 2 L's, H. Paz no Instagram, e de lá encontra nas outras redes. E é isso, Abdon, como é que o pessoal te encontra? Beleza, pessoal, meu Instagram é @velhoinvestor, lá vocês me encontram. Você que estava assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse podcast, compartilha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, que assim você não perde esse e outros conteúdos que a gente posta também. Siga, como o pessoal falou, sigam o Nelson, sigam o Rafael, sigam a Everhead no Instagram, se inscrevam lá no canal do YouTube deles. Siga também o Opilab no Instagram, é @opilab.app. A gente também tem o nosso canal no YouTube, Facebook, e a gente tem o nosso blog, onde a gente coloca artigos toda semana sobre mercado financeiro em geral. Então tá lá no nosso site, www.opilab.com.br. E quero lembrar para você também que a gente está com a nova versão do Opilab, que é a V3, que está sensacional, aqui todo mundo usa, e o link, todos esses links que eu falei vão estar aqui na descrição, beleza? Então é isso e até a próxima!